Saudação de paz a todos os meus amados irmãos. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 14 até o versículo de número 17. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, no versículo de número 14 ao 17. Enquanto os irmãos estão a procurar, eu quero glorificar a Deus por estar convosco mais uma vez, por estar nessa igreja presidida pelo muito amigo pastor Jair, a quem nós temos por ele um grande respeito e estima, como também é bom ver aqui toda essa membresia de servo de Deus que adora o Senhor aqui no campo de Alagoinhas, os obreiros. Deus abençoe a todos e a boa recepção que os irmãos sempre nos recebem aqui com muito carinho. Deus continue abençoando a sua vida. Pastor Walter, irmã Cleide, casal abençoado a quem nós muito amamos. Deus abençoe, pastor, e a cada servo de Deus, que a mão de Deus continue sobre todos. É bom estar na companhia da família, da esposa, do filho. E eu louvo a Deus por estar aqui convosco. Quem achou, diga amém. Assim diz a palavra: tu, porém, permanece nas coisas que aprendeste e de que foste assegurado, sabendo de quem as tem aprendido, e que desde criança sabes as santas escrituras, que são capazes de fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda Escritura é dada pela inspiração de Deus, que é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. Poder sentar glorificando a Jesus. As pessoas amigas que foram convidadas, Deus as abençoe. Eu tenho algum tempo aqui que foi me dado pelo pastor, então eu vou cantar um hino e depois a gente entra com a palavra nessa noite. Pode soltar aí, meu filho, por favor. Já que fala da palavra, vamos cantar isso aqui. Me ajude, louco, por favor. Pode aumentar. Minha voz aqui no retorno também. Canta comigo, por favor. A tua palavra esconde, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. Minhas vestes no sangue da fé e das tuas
minhas vestes do sangue, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável de minha vida, eu te consagrei. Eu quero ouvir agora. Oh meu Deus, meus doces Jesus são teus, não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus, assim como o fogo refina o ouro, em tua aldeia até que o mundo possa ver a glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver a glória em meu rosto brilhar. Mais uma vez, cante. Levante a mão e glorifica o nome de Jesus. Cadê o rapaz no violão aqui? Maravilha, Coloca Dó maior aí para mim, por favor. Aleluia. Eu quero glorificar a Deus pela palavra, pela Bíblia. Deixa eu cantar esse pedacinho, só esse pedacinho aqui. E você pegar a Bíblia na mão aí, por favor. Daqui a pouco você vai entender. E aí? De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vem. Faz o quê? Ou mesmo palavras de alguém que não decide acreditar. Agora pega a Bíblia, pega a Bíblia. E quase para, sem força de vigor. O que você faz? A gente lê, a gente encontra bastante poder pra vencer e continuar. E ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz venceu. Sabe que dele não lembra mais. Eu canto pra glória que dei. Vai! Cuja vida coberta é certo. É certo que vai diante e precisa morrer. Mas sai de mim, querido Senhor. Amém. Meus amados irmãos, amigos que me escutam aqui esta noite, esse livro, a Bíblia Sagrada, não foi escrita e entregue a nós tão rapidamente.
Demorou muito tempo, Deus inspirando homens em épocas diferentes, em situações diferentes, para escreverem estes livros que estão hoje todos catalogados dentro da palavra de Deus. Portanto, não foi da noite para o dia. Depois que a Bíblia passou a ser entregue aos homens, ela sofreu muitos ataques terríveis, com a intenção de querer fazer com que a mesma fosse destruída. Tentaram aboli-la, tentaram fazer com que a Bíblia fosse desacreditada. Muitos exemplares da Bíblia foram queimados. Para alguns a Bíblia não passava de um livro obsoleto. Chegaram até a dizer que a Bíblia era um livro perigoso. E hoje, na nossa atualidade, os ataques também à Bíblia, à palavra de Deus, continuam com uma roupagem diferente, mas continuam. E eu quero, neste preâmbulo desta mensagem, falar sobre alguns ataques que estão em voga, ataques que estão sendo agora utilizados por alguns mecanismos de força, e por que não dizer do próprio Satanás, que se utiliza de seus adeptos para se levantarem contra a palavra de Deus. O primeiro ataque, para que vocês possam aqui me acompanhar nesta noite contra a Bíblia, contra a palavra de Deus, é a desconstrução das regras basilares de todo ser humano. Vocês sabem que Deus estabeleceu um parâmetro para ser seguido para todo ser humano. Deus estabeleceu um plano para ser seguido. Deus estabeleceu um padrão para ser seguido. Todavia, nós estamos vivendo agora a época da desconstrução. E essa desconstrução é chamada, por exemplo, de a era fluida, a era líquida, a era do vazio, a era flutuante. Esta era, por exemplo, tem outros codinomes. E o mais simples que eu posso falar aqui essa noite é a era das incertezas. Partindo desta premissa, as pessoas não sabem mais que caminho seguir. Já que a era da incerteza é a era do vazio, então as pessoas estão buscando viver conforme o que bem entende, já que não tem parâmetro para ser seguido. Enquanto estamos aqui, por exemplo, tem gente agora que está vivendo o tempo da desconstrução da sua imagem. Então não sabe mais se é mulher, não sabe mais se é homem, ou não sabe se é um animal. Tem gente até se travestindo de animal. É a era da desconstrução. Partindo desse entendimento da desconstrução, dessa era fluida, desta era líquida, em que ninguém sabe o que seguir, que caminho tomar, a ideia do diabo também é desconstruir a palavra, porque Deus estabeleceu um parâmetro, eu repito, Deus estabeleceu um padrão. Logo, com esse entendimento de desconstruir o ser humano, a ideia é desconstruir os valores morais e éticos, e assim por dizer, terminando aqui simplificando, destruir a palavra de Deus. O segundo ataque de Satanás contra a Bíblia é o relativismo. O relativismo é um pensamento filosófico que termina por dizer que não existe verdade absoluta, visto que assim, não existindo verdade absoluta, e o certo ou errado, por exemplo, passa a ser visto por entendimentos diferentes. Aquilo que para você pode ser certo, para mim pode ser errado, e o certo e o errado é do ponto de vista da análise de quem quer que seja. Então, sendo assim, a Bíblia não é uma verdade. Se a Bíblia não é uma verdade, a Bíblia deve ser considerada como um livro folclórico, como um livro qualquer, como um livro escrito por qualquer um escritor que exista na terra. A Bíblia não pode ser vista como um livro sagrado, como a gente prega. Dentro desse entendimento, a Bíblia não é a verdade. Se a Bíblia não é verdade, então eles terminam também incutindo na mente das pessoas que a verdade de quem quer que seja é tão verdade quanto a minha. Se a verdade de uma pessoa é tão verdade quanto a minha, eu não posso convencê-la, porque a verdade dela é tão verdade quanto a minha.
Então, partindo dessa conclusão, você não pode convencer ninguém a nada, porque a verdade dela também precisa ser respeitada. Eu continuo falando dos ataques do diabo à palavra de Deus. O terceiro ataque é um sentimento que foi levado, infelizmente está crescendo nesse tempo adierno, chamado de antinomismo, e para nossa tristeza está invadindo nas igrejas. É um entendimento criado por um cidadão chamado Jean-Paul Sartre, que era contra todo tipo de regra. E como eu disse, esse mal está entrando na casa de Deus. O que tem de gente que não obedece mais regra, não obedece a pai, não obedece a mãe, não obedece pastor. O Jean-Paul Sartre terminou trazendo essa filosofia, e essa filosofia contraria a Bíblia, vem contra a palavra. É um entendimento anarquista, porque a palavra de Deus, já que eles são contra a regra, a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. A palavra de Deus estabelece sim parâmetros para ser seguido. A palavra de Deus doutrina o homem. O homem não é um ser irracional. O homem precisa ser domado, e a única maneira do homem ser domado é pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu continuo falando dos ataques de Satanás à Bíblia, à palavra de Deus. Outro ataque que está em voga é um ataque que eu chamo de patrulha do politicamente correto. Essa patrulha do politicamente correto quer dizer como nós devemos pregar, o que temos que falar. A patrulha do politicamente correto arvora duas bandeiras. Eles falam muito sobre a questão de respeitar as diferenças. Eles falam muito sobre inclusão social. Mas aí quando você pega a Bíblia e você prega uma palavra, um texto bíblico que contraria o estilo de vida de quem quer que seja, você logo é taxado, é pinchado de homofóbico, você é taxado de misógino, você é taxado de racista, de machista, de fascista e todo tipo de isca que eles quiserem criar. E daí para frente você é visto como um criminoso, simplesmente por causa de uma opinião que você omitiu, pautado pela palavra de Deus. O que tem de gente agora que está com medo de dizer certas coisas, o que tem de gente que fica querendo criar um filtro até para o que vai falar, para o que vai dizer, porque infelizmente, se não tiver certos cuidados, infelizmente pode ser preso, pode passar por alguma situação de processos por conta da patrulha do politicamente correto. Interessante que criticam Jesus, taxam Jesus de tudo quanto é coisa, mas você não pode contrariar nada, mesmo usando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ouve-se tudo, leia o Corão, falam qualquer coisa, no entanto, não querem ouvir a veracidade da Bíblia Sagrada. Deixa eu dizer uma coisa: obediência seletiva não é obediência. Obediência seletiva é conveniência. Se alguém ama a Bíblia, tem que amar toda ela, até aquela parte que diz que é pecado beber, até aquela parte que diz que é pecado adulterar, até aquela parte que diz que é pecado uma pessoa deixar seu cônjuge e casar com outro e achar que tudo isso é normal. A Bíblia Sagrada é a espada que só tem uma regra, aleluia, e ela precisa ser respeitada. Eu preciso continuar aqui nessa noite. Outro combate, outro ataque do diabo contra a Bíblia. E para minha tristeza, quem está se levantando com este grande ataque contra a palavra de Deus são os teólogos liberais. Eles estão levantando uma linha de pensamento. Sabe o que eles estão dizendo? Que a Bíblia precisa passar por um processo de ressignificação. Eles dizem que a Bíblia está muito antiga. Eles dizem que a Bíblia foi escrita para o tempo veterotestamentário. Eles dizem que existem contextos bíblicos que foi para a época de Jesus, que não dá para utilizar para esse tempo. Eles estão dizendo, por exemplo, que a Bíblia ela precisa ser modernizada, ela tem que ser atualizada, e por aí vai. E eu preciso até ser um pouco antiético aqui, porque eles, quando vão falar, eles não se preocupam, eles vão para as redes sociais, eles vão para o YouTube. O que tem deles aí agora falando, tem um tal do Ed René, que Vitz parece o nome dele, o Caio Fábio é outro, e vai por aí, Ricardo Gordinha é outro, que estão por aí dizendo que a Bíblia tem que ser modernizada, atualizada, que a Bíblia é
obsoleta, que a Bíblia tem que ser usada para esse tempo, que a Bíblia tem que ser inclusiva. Todavia, eu leio a Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo de número 35, e Jesus Cristo disse que pode passar céu, pode passar terra, mas as suas palavras não hão de passar. A Bíblia não pode ser atualizada. Assim, seguindo esse prisma, esses tais teólogos liberais querem dizer que tem mais peso do que a Bíblia. Eu vi um dos tais dizerem que a igreja está acima da Bíblia. Oh, heresia absurda! A palavra de Deus é a base de todas as coisas. Nós só estamos aqui por causa desta palavra, e se eu fosse você, glorificava o nome de Deus por ela, pela Bíblia Sagrada. E assim eu continuo falando dos ataques do diabo contra a Bíblia Sagrada. E esse ataque, infelizmente, também está em voga, que é o analfabetismo teológico. Eu nasci nessa igreja, tal qual o pastor Jair e outros obreiros aqui, e alguns irmãos. Eu me lembro que quando a teologia começou a se difundir no Brasil, irmã Neuma, eu me lembro de alguns irmãos, até de uma forma meio jocosa, um termo meio pejorativo, dizia: que negócio de gia, o negócio aqui é poder de Deus, o negócio de teologia chamava de gia, criava esses termos jocosos e pejorativos. Todavia, a teologia é a ciência que estuda sobre Deus. Sabe o que eu estou vendo hoje? Eu vejo hoje um grande crescimento de analfabetismo teológico. A evasão de irmãos da escola dominical é muito grande. Se você tem uma igreja de 200 membros, vai para a escola dominical e vê lá os presentes. Quando vai ver, é 30, é 40. Poucos são aqueles que amam a Bíblia Sagrada. Interessante que com essa avalanche de tanta Bíblia, é Bíblia da mulher, é Bíblia do homem, é Bíblia do menino, é Bíblia da menina, já tem até a Bíblia da avó, a Bíblia do avô. Mesmo assim, ainda tem gente que despreza a palavra, que não ama a palavra. Tem gente que só lembra da Bíblia quando vai passar por alguma situação difícil. Aí lembra da Bíblia como se fosse um talismã, lembra da Bíblia como se fosse um amuleto. Coloca aberto no Salmo 91, no Salmo 23. Lembra da Bíblia como se a Bíblia fosse caixinha de promessa. Eu ouvi uma história de um pastor que um certo dia alguém queria que Deus falasse com ele através da Bíblia. Aí vem com aquela história de numerologia. Disse: Deus, eu quero que tu fale comigo. Pensou no número, colocou o dedo, só que quando ele abriu o olho e olhou para o versículo, estava escrito: e Judas foi e se enforcou. Ele está repreendido. Eu vou ler outra coisa. Pai, eu não recebi isso aqui não, fala comigo de novo. Colocou o dedo e estava escrito: vai tu e faz o mesmo. Ele disse: Deus não está comigo hoje não. Deus não está comigo hoje não. É porque tem gente que só lembra da Bíblia nessa hora, mas a palavra de Deus tem que ser valorizada. Eu vim aqui glorificar a Deus por essa palavra. Eu vim aqui enaltecer a Deus por essa palavra. Eu vim aqui bendizer o nome de Deus por essa palavra. Você precisa amar este livro. Você tem que fazer de tudo para se apegar a este livro. É este livro que vai fazer você chegar no céu. E se eu fosse você que ainda ama a palavra, que tem a palavra, que gosta da palavra, aproveite essa noite para bendizer o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Uma taxa de analfabetismo está crescendo, e de vez em quando eu ouço alguns irmãos dizerem algumas coisas que não está na Bíblia e fala com tanta ênfase. E para piorar agora, as novelas da Record estão emburrecendo mais ainda os irmãos. Eu estava esses dias na igreja e estava ouvindo o irmão pregando, e lá vai ele pregando. De repente ele disse que Bartimeu, ele perdeu as vistas numa batalha. Olhou para mim e disse: não foi assim, pastor? Eu disse: foi não. Ele disse: foi não. Ele depois me chamou e disse: mas eu vi na novela da Record. O que tem de gente falando coisa que não está na Bíblia. Oh, meu amado irmão, a Bíblia diz que não cai na folha da árvore se eu vou deixar. Está na Bíblia não. É o povo que inventa. A Bíblia diz: seca-se a erva e cai as suas flores, soprando nela o hálito puro do Senhor. A Bíblia diz que quem é de Deus, o maligno não toca. Está na Bíblia mesmo. Mas aí tem uns que dizem: a Bíblia diz que o Espírito Santo não envergonha ninguém. A Bíblia diz nada disso. O Espírito Santo envergonhou Davi, o Espírito Santo envergonhou Ana
Ananias e Safira não está na Bíblia. Ah, pastor, mas a Bíblia diz assim, que Deus falou também, faça por ti que eu te ajudarei. Deus nunca disse isso, é o povo que inventa. São coisas que as pessoas vão criando porque não amam a palavra, não estão na palavra, não meditam na palavra. A Bíblia diz que quem tem promessa de Deus não morre. Onde foi que está escrito isso? Eu nunca vi. Quem tem promessa de Deus, se não fazer de tudo para servi-lo e manter a sua palavra, pode perder promessa e pode até morrer. A taxa de analfabetismo cresce, e de vez em quando eu ouço algumas pérolas de alguns pregadores que são por aí e que vão soltando em cima de púlpito, e o povo vai glorificando, os irmãos vão adorando com coisa que não está na palavra de Deus, e vão recebendo, glorificando o nome de Jesus. Meus amados irmãos, ame a palavra, ame escola dominical, venha para a igreja, venha para o culto de ensino, leia a palavra de Deus, porque é ela que vai te fazer crescer na terra para chegar no céu. O diabo está lutando para tirar a palavra das igrejas, e eu vou dizer aos senhores, ele está conseguindo, ele está ganhando terreno. Acreditem vocês, mas tem lugares por aí, pastor, que já não tem mais escola dominical. Eu fui com o pastor de um companheiro, ele me procurou e disse assim: rapaz, vamos tirar esse negócio de escola dominical aqui no domingo? O domingo deveria ser para o lazer. O que é que tu acha? Não amo escola dominical? Culto de segunda-feira, procure ver quem são os irmãos que gostam do culto de ensino. A minoria. Se aqui o senhor está sendo bem-aventurado, pastor, que Deus te abençoe, porque na maioria das igrejas, culto de ensino é sempre a minoria. Feliz do pastor que ainda tem muita gente para ouvi-lo no culto de ensino, porque o povo não quer ouvir palavra. Hoje nós estamos vivendo a era, sabe de quê? Dos crentes da igreja de Corinto, que só gosta de barulho, que gosta de zoada, que não ouve nada da mensagem. Era assim a igreja de Corinto, de modo que Paulo teve que corrigir o capítulo 14 na sua primeira carta, porque o povo gostava era de zoada, o povo gostava era de barulho. Hoje acontece isso, está faltando crentes bereanos. Paulo elogia a igreja de Bereia, era Paulo pregando e o povo dizendo: irmão Paulo, calma aí, o senhor falou onde aí, irmão Paulo? Onde é que está escrito? Eu quero ler. O senhor disse aí, está faltando um crente assim. O pastor Liúde sempre usa um termo que é quase a máxima dele. Ele termina dizendo que o crente tem que ser um laboratorista. É o pregador falando, irmão acompanhando. Está faltando um crente assim. O povo está desprezando a palavra. E eu vim aqui nessa noite não só falar dos ataques, mas eu também quero dizer, à luz da Bíblia, usando a palavra, para mostrar-lhes por que razão o diabo está querendo tirar a palavra da igreja. E como eu disse aos senhores, ele está conseguindo. Eu vou usar a Bíblia, eu vou falar da Bíblia, eu vou trazer a Bíblia para dizer a vós outros aqui essa noite por que razão o diabo está lutando para tirar a palavra da igreja. Em primeiro lugar, Satanás está tirando a palavra da igreja e do coração de muitos crentes. Sabeis por quê? Porque a palavra, ela santifica, e a palavra, ela é a verdade. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, Jesus Cristo disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O diabo está lutando para tirar a palavra da igreja. Sabeis por quê? Porque a palavra, ela limpa. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3, Jesus Cristo disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. O diabo está lutando para tirar a palavra da igreja, porque a palavra clareia o caminho do peregrino. Salmo 119, o verso 105, o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O diabo está lutando para tirar a palavra da igreja, porque a palavra purifica. Salmo 119, o verso 9, o salmista disse: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a sua palavra. O diabo está lutando para tirar a palavra da igreja. Sabeis por quê? Porque a palavra da paz. Salmo 119, o verso 165, o salmista disse: muita paz tem aqueles que amam a sua palavra. O diabo está lutando para tirar a palavra da igreja. Sabeis por quê? Porque a palavra,
é o nosso alimento espiritual. Mateus capítulo 4, versículo de número 4, Jesus Cristo disse: nem só de pão da padaria viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo está lutando para tirar a palavra da igreja. Sabeis por quê? Porque a palavra é promotora de libertação. Evangelho de João capítulo 8, versículo 32, Jesus Cristo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O diabo está lutando para tirar a palavra da igreja, porque a palavra é a arma que o crente utiliza para vencê-lo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 17, Paulo disse que nós temos que ter na nossa mão a espada do Espírito, que é a palavra súria, que é a palavra de Deus. O diabo está lutando para tirar a palavra da igreja. Sabeis por quê? Porque a palavra, ela é promotora de fé. Atos capítulo 14, Paulo pregava a palavra em Listra, e o coxo que é na palavra começou a tentar se levantar. Paulo, percebendo que ele queria se levantar, Paulo, para a mensagem, percebeu que ele creu na palavra, disse para o coxo: levanta-te sobre os teus pés, e o coxo se levantou. O diabo está lutando para tirar a palavra da igreja. Sabeis por quê? Porque a palavra abre porta. Apocalipse capítulo 3, versículo 7, versículo 8, o Senhor disse: eu sou aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, a qual ninguém irá fechar. Tendo pouca força, não negaste o meu nome, mas guardaste a minha palavra. O diabo está lutando para tirar a palavra da igreja. Sabeis por quê? Porque a palavra faz prosperar. Se você quiser prosperar, não precisa pegar um galão de água de 20 litros e subir um monte. Se você quiser prosperar, não precisa ir para aquele culto que dá chave de carro e que dá envelope. Se você quiser prosperar, o negócio é a palavra. Salmo 1, o salmista diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. O diabo está lutando para tirar a palavra da igreja. Sabeis por quê? Porque a palavra quebra toda dureza de coração. Jeremias capítulo 23, versículo de número 29, o Senhor disse: a minha palavra é como martelo, O diabo está lutando para tirar a palavra da igreja, porque a palavra é fogo. Jeremias capítulo 23, versículo de número 29, ele disse: não é a minha palavra como fogo abrasador, tem fogo descendo aqui. A palavra da sede, a palavra está sendo entregue. Salmo 29, o verso de número 7, o salmista disse que a voz do Senhor separa as labaredas de fogo. Tem labareda aí, a palavra está sendo pregada. Deuteronômio capítulo 5, versículo 24, Deus desce no monte Sinai para falar com Moisés. Sabe o que Moisés conta em Deuteronômio 5, 24? Moisés disse que cada palavra que Jeová dizia saía do monte Sinai, labareda de fogo, labareda de fogo. A palavra de Deus provoca fogo. E eu vou dizer outra coisa: o que foi que fez o fogo descer no Monte Carmelo não foi Elias. O que foi que fez o fogo descer no Monte Carmelo não foi a oração de Elias. O que foi que fez o fogo descer no Monte Carmelo foi a palavra. Foi a palavra. Quer ver na Bíblia? 1 Reis capítulo 18, versículo 36. Ele vai para o cume do Monte Carmelo, ele dobra o joelho e começa a orar dizendo: ó Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel, fique provado hoje que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra
aí. Quem aquece a igreja não é a voz do pregador, não é cacuete de pregador, não é jeito de pregador, não é cantor renomado, não é cantor que canta com a voz lírica, parecendo Pavarotti. Quem aquece a igreja é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Estou sentindo Deus da palavra aqui. Levanta a mão para adorar o Deus da palavra. Levanta a mão para adorar o Deus da palavra. O diabo quer tirar a palavra da igreja, porque a palavra ela aquece. Ela aquece. Está sentindo alguma coisa que aquecendo aí? Lucas capítulo 23, versículo 32. Dois discípulos, pastor Jair, no caminho de Emaús, dizendo: acabou o nosso ministério. Jesus morreu. Não tem mais jeito. Tu vai voltar para a tua profissão? Vou. Eu também acho que vou. Acabou. Eu até pensei que eu ia mais longe, pensei que ia ser apóstolo, rapaz, mas ele morreu. Acabou. De repente havia alguém, começou a acompanhá-los e disse: o que é que vocês estão falando aí? O que tanto discute entre vós? Um olhou para o outro e disse: esse cidadão só pode ser estrangeiro. Tu não sabe o que aconteceu em poucos dias, não? Tu não sabe o que houve, não? E começou a narrar para o próprio Cristo o que tinha ocorrido. Depois que eles narraram, aí Jesus começou a pregar. E quando ele prega, a calamaçúria, a coisa muda. Quando ele prega, não tem jeito. Um certo dia mandaram prender Jesus, mas para a tristeza dos dois soldados, quando chegaram, Jesus estava no culto pregando. E quando ele fala, a coisa muda. Está lá os dois soldados de pé, com corda na mão, com algema na mão para prender Jesus. Quem disse que prendeu? Quem disse que prendeu? Voltaram para trás sozinhos. As autoridades, os sinedritas, olhou para os dois e disse: aí, cadê o homem? Não prendeu? Eles disseram: não conseguimos prender. Ninguém nunca falou como ele. Ninguém lá na súria. Ninguém nunca falou como aquele homem. Se você estudar um pouco de filosofia, se você está fazendo faculdade, você vai conhecer, por exemplo, o pai da medicina, Hipócrates. Hipócrates usou a sua filosofia durante 20 anos. Depois vem Platão. Platão usou sua filosofia durante 40 anos. Você perguntar aqui essa noite quem conhece Platão? Só quem fez faculdade. Quem conhece Hipócrates? Só quem fez faculdade. Agora, meu Jesus ensinou só durante 3 anos e meio. Deixa eu perguntar quem conhece ele aqui. Quem conhece ele aqui? Olha lá, olha lá, olha. É Jesus da palavra. E ele vai falando, ele vai falando, ele vai falando. E quando ele fala, irmã Nelma, passa a hora. Quando ele fala, a pessoa esquece até da panela no feijão. Quando ele começa a falar, esquece até de dormir. E ele vai falando de modo que quando chegaram na casa, no endereço deles, eles disseram: nunca fica não. O que o senhor está dizendo é tão bom. Vamos para nossa casa. Já se faz tarde. Está chegando o crepúsculo. Está chegando o cair da noite. Convenceram Jesus. Jesus entra na casa. Até então não tinha dito nada. Mas quando eles colocaram a ceia, que meu Jesus foi orar, Jesus levanta a mão do mesmo jeito que levantou na ceia. Depois que ele faz isso, Jesus desapareceu. Quando Jesus desaparece, sabe o que foi que um disse para o outro? A gente não pegou a deixa, nós não pegamos a senha. E qual foi a senha? A senha foi que o nosso coração ardia. Ardia quando ele falava. Tu não viu não que o nosso coração ardia quando ele falava? Porventura, o nosso coração não ardia quando ele dizia: a palavra aquece. Está sentindo alguma coisa que aquecendo aí? É a palavra, pega a palavra. Levanta a mão para saltar o Deus da palavra. Saúde o Deus da palavra. Bem-aventurado foi o centurião
que queria que Jesus curasse o seu criado, e Jesus disse: eu vou na sua casa. Ele disse: não, vai não, não precisa não. Precisa não. Diga só uma palavra. A palavra de Deus é tão poderosa que ela faz do nada transformar-se em tudo. Na matemática, 1000 vezes nada é nada, 1 milhão vezes nada é nada. Mas Deus faz do nada transformar-se em tudo. Quando a gente vai estudar um pouco de hebraico, eu fiz um pouquinho de hebraico, eu não entendo quase nada, mas eu estudei um pouquinho ali na escola com o pastor Nathaniel e mais outros pastores em Muritiba. Aí você vai ler a Bíblia, e lá em Gênesis, no capítulo de número 1, está escrito assim na língua hebraica: Bereshit bara Elohim et Hashamayim haaretz ve'et. Quando você vai na língua hebraica para entender o que significa a palavra bara significa criar do nada. Criar do nada. Não existia nada no mundo, era tudo errado, tudo fora do lugar, nada existia. Mas Deus, pastor Jair, com o poder da palavra, disse: haja, 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 haja. Ele mais cega, e tudo veio a existir. Eu quero liberar uma palavra essa noite para você que não está vendo nada acontecer na sua vida, para você que olha e só vê uma penumbra na sua frente, para você que está olhando e não está vendo nada de anormal acontecendo até agora. Eu vou liberar a palavra. Deus está enviando a palavra de vitória, de milagre, de bênção. E se fosse você, pegava, porque Deus vai transformar do nada em tudo. Ele vai provocar coisas, ele vai realizar milagres para provar para você que o poder está na sua palavra. Minha esposa conhece uma irmã chamada Lourdes, ali de Muritiba. Irmã Lourdes vai evangelizar em São Paulo. Irmã Lourdes não teve o privilégio de ir para a escola. Irmã Lourdes não aprendeu a ler, pastor. Irmã Lourdes assina com um dedão. Mas ela vai em São Paulo evangelizando e encontra uma moça. A moça disse para a irmã Lourdes: a senhora pode ler um livro da Bíblia para mim? E ela começou a chorar. Ela disse: minha filha, eu não sei a ler. Mas a senhora não sabe nem ler nada. Ela disse: eu não sei. Eu queria que a senhora lesse uma parte da Bíblia para mim. E ela ficou mal com aquilo. Foi para casa e disse: Senhor, a menina pediu para ler a tua palavra e eu não consegui ler nada. Deixa eu te pedir uma coisa. Será que dá para tu me ensinar a eu ler só a tua palavra? Eu não quero ler outra coisa não, Jesus, só a tua palavra. Eu só quero ler a tua palavra. Eu tive o prazer de trabalhar com a irmã Lourdes. Irmã Lourdes só lê a Bíblia até hoje. Deus ensinou a irmã Lourdes a ler. O senhor acredita que se eu mandar ela ler qualquer versículo da Bíblia, qualquer capítulo, ela lê certinho, sem errar uma vírgula, uma pontuação. Mas se você mandar ela cantar o hino da harpa, não consegue. Poder da palavra. Enquanto tem tanta gente desprezando a Bíblia, sabe o que acontece? Lá na China, quando termina o culto, fica uma fila de irmãos perfilados um atrás do outro, sabe para quê? Para marcar no calendário da igreja o dia que vai ler um capítulo da Bíblia, ou então um livro. Sabe o que é que eles fazem? Eles rasgam os livros, aí um fica com Marcos, outro fica com João. Quando aquele irmão termina de ler João, aí troca com outro que está com Marcos, por causa da carência da Bíblia. Por causa da carência da Bíblia. Enquanto isso, você tem a Bíblia para ler todo dia, e você despreza a palavra. Uma amiga minha foi fazer missão aqui no sertão da Bahia, e quando ela chegou lá naquela igreja, encontrou um irmão chamado José. E o pastor dela, daquele irmão José, disse para aquela missionária: está vendo aquele irmão ali, capinando aquele terreno? Ele está capinando aquele terreno porque ele quer comprar uma Bíblia. E sabe quanto é que davam para ele? Sabe quanto davam para ele na época? Para ele capinar um terreno? Menos de R$1.
E ele com as mãos cheias de calo, capinando o terreno. E a missionária foi até ele e disse: Padre senhor, irmão José, Padre senhor, o senhor quer o quê? Ele disse: eu quero uma Bíblia. Eu quero uma Bíblia. E ela disse: o senhor sabe ler? Ele disse: não, eu só quero pegar nela. É sério. Só quero segurar. Olhar para ela assim e dizer que é minha. Ela não disse nada, foi para casa. Comprou a Bíbliazinha do irmão José, botou no papel de presente e voltou lá. Encontrou ele no mesmo lugarzinho capinando. Ela disse: irmão José, Padre senhor, faça favor. E ele veio. Ela disse: pode parar de capinar. Está aqui o presente que o senhor tanto queria. Ela contou para mim que quando ele começou a desembrulhar o pacote, que ele viu que era a Bíblia, ela disse que ele olhava assim para a Bíblia com aquele olhar de admiração, sem saber ler, coitado. Pegava assim, olhava para as páginas e passava a mão assim. Depois ela disse que ele abraçava a Bíblia. Depois ela disse que ele beijava a capa da Bíblia e dizia: oh Deus, muito obrigado, porque eu estou segurando a tua palavra na minha mão. Você tem ela aí. Você pode colocar até no celular. Você pode colocar até no tablet para ler. Mas sabe o que acontece? Pouca gente lembra dela. Pouca gente lembra da palavra. Os nossos cultos, me perdoe, pastor, mas eu preciso falar. E louvado seja Deus que o senhor e seus companheiros aqui amam a palavra. Mas infelizmente os nossos cultos estão se transformando em cultos antropocêntricos, cultos hedonistas, para agradar o homem, para entreter o homem. As mensagens têm que ser pequenas. Eu já fui pregar em algumas igrejas de chegar, deixar minha casa, minha família, viajar o dia todo. E chegar lá e ouvir o coordenador dizer assim: o senhor só tem 15 minutos para pregar. É o louvorzão, é o louvorzão, é o louvorzão, o louvorzão. E agora é a virada, e vai ter virada, e vai ter virada. É tanto no rap, não tem nada de Bíblia. As grandes heresias estão vindo de hinos. E o povo ouvindo esses hinos, gosta desses hinos. Aí na hora da palavra, 15 minutos para a palavra. Quem transforma o homem é a palavra. Aleluia. Quem convence o homem é a palavra. Glória a Deus. Quem altera tudo é a palavra. A palavra é quem liberta, a palavra é quem transforma, a palavra é quem renova, a palavra é quem aquece, a palavra é quem levanta, a palavra é quem anima, a palavra é quem redime, a palavra é quem lava, a palavra é quem santifica, a palavra é quem purifica, a palavra que leva para o céu, a palavra que levanta profeta, a palavra que levanta líderes, a palavra que levanta pregador. A palavra é tudo pela palavra. Igreja que não ama a palavra está fadada ao fracasso. Igreja que não ama a palavra pode ser qualquer coisa, menos igreja. É uma agremiação, é uma associação, é um agrupamento de pessoas, menos igreja. Porque o que move a igreja é a palavra de Deus. Paulo era poliglota. Paulo foi um dos maiores teólogos depois de Jesus. Mas ele disse: eu não vim aqui para vocês falar palavras humanas. Eu não vim aqui para vocês trazer palavras persuasivas. Eu vim aqui para vocês pregar a palavra, o Evangelho de Cristo, poder de Deus e salvação, e salvação para todo aquele que crê. Quem tem a palavra, por favor, se você pode, levanta ela, dá um sinal, glorifica Deus por ela. Eu já termino aqui. Um dos grandes presidentes dos Estados Unidos, o senhor George Washington, disse uma certa vez: é impossível
alguém governar bem uma nação sem estudar a palavra. Um dos homens mais sábios do nosso Brasil, o grande Rui Barbosa, disse: se eu coloco a Bíblia abaixo dos meus livros, na minha biblioteca, ela é a base de todos eles. Se eu coloco a Bíblia acima de todos os livros, na minha biblioteca, ela está acima de todos eles. E se eu coloco a Bíblia no meio dos meus livros, na minha biblioteca, ela é o coração de todos eles. Um dos maiores pregadores, chamado Moody, sabe o que foi que ele disse? Ou o pecado me afastará da Bíblia, ou a Bíblia me afastará do pecado. Quem lê a palavra é mais firme, adquire resistência. Não é qualquer bandeja que vem que cai. Não é qualquer ventinho que já está dizendo: vamos me desviar, vamos me desviar. O que tem de crente agora que fica dizendo: vamos me desviar, vamos me desviar. É o que mais a gente ouve. E agora a maioria das mensagens são essas mensagens que você ouve os pregadores dizendo: não desista, meu irmão, não desista não. Você que está pensando em cair, desista não. Eu não estou pensando em cair. Sabe por quê? Eu nunca pensei e nunca veio na minha mente. Não é porque eu sou super-homem, não. É por causa da palavra. É a palavra, é a palavra, é a palavra. Louve a Deus por essa palavra. Louve a Deus por essa palavra. E quase parando, sem forças e vigor, o que faz? A gente lê. Quem encontra bastante poder, continuar. Permissão da direção do culto, eu procuro saber essa noite se tem alguém que quer abrir seu coração para Cristo Jesus aqui essa noite.